Olá! Alguma vez você já acordou lembrando de um sonho que teve durante a noite? Eu acredito que sim, porque eu já tive isso. Nesse momento nos perguntamos, será que Deus está querendo me dizer algo? Pois é. É por esse motivo que nesta aula e na seguinte estaremos estudando na Escola Plenitude sobre sonhos e visões. Como saber quando esse sonho é da parte de Deus? E sobretudo, por quê? Por que Deus nos envia sonho? Por que Ele fala também através dos sonhos? Então, quero te convidar a que você assista esta aula e as seguintes, e assim estaremos aprendendo grandes verdades que o Senhor tem para nossas vidas. Quero começar esta primeira aula lembrando de uma grande verdade. Qual é ela? Que os grandes sonhos de Deus só se realizam com a ajuda dele. Sim, aleluia. Ok, agora, você vai lembrar que na Bíblia nós temos por várias vezes Deus falando através de sonhos. Sim, Deus fala também através de sonhos. Só que tem uma história muito famosa, que você vai lembrar. Sabe qual é essa história? Do famoso José do Egito. Deus falou através de sonhos com ele. E é tanto esta questão da história dele, que ele também foi conhecido como José o Sonhador. Ok, agora, para tirar a riqueza desta linda história, desta vida preciosa, a vida de José, é necessário lembrar um pouquinho sobre a família de José. E tudo começou com Abraão. Abraão recebeu uma grande promessa do pai. Qual é essa promessa? Que através da descendência de Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Aleluia. Ok, agora vem uma questão. Que Abraão teve um primeiro filho, Ismael. E ele acreditou que era através de Ismael que essa promessa seria realizada. E Deus falou, não é através de Ismael. É através de quem? Do segundo filho, Isaac. Por isso que eu falei no início. É necessário lembrar que os grandes sonhos de Deus para a nossa vida só se realizam com a ajuda dele. Ok, e foi através de Isaac mesmo. Aí Isaac se tornou adulto. E ele também teve dois filhos. O primeiro, Esaú, e o segundo, Jacó. A questão é aqui. Quem é o filho da promessa? Deus falou, é Jacó. Perfeito. Jacó se tornou agora adulto, só que ele teve 12 filhos. A pergunta é, quem é o filho da promessa? Qual dos 12? Só que existe um detalhe extremamente importante para lembrar. Jacó não era um homem de fé. É mais, a Bíblia o coloca, sobretudo nos seus primeiros anos, na sua juventude, aí coloca como um mentiroso, como uma pessoa muito bagunceiro, atrapalhado. Nossa, é terrível. Jacó é terrível. E aí vem uma questão que é muito importante. Por quê? Porque essa falta de intimidade que Jacó tinha, transmitiu para seus primeiros filhos. Olha como é importante nós, que somos pais, compartilhar nossa fé para nossos filhos. E Deus vai mostrar isso com clareza, que os primeiros filhos de Jacó não eram pessoas muito firmes na palavra, nas promessas. Não! Era terrível. Essa família era terrível. E mais, a Bíblia vai dizer que entre eles se odiavam. Por quê? Porque eles eram filhos de diferentes mães, de diferentes esposas. Então, era uma situação crítica nessa família. Só, a própria palavra nos vai dizer que só logo com o tempo, Jacó começou a ter mais intimidade com nosso Pai Celestial. E aí sim, seus últimos filhos, eles também começaram a ter essa vida de fé. Mais uma vez, quão importante é nós, os pais, transmitir, compartilhar a nossa fé. Muito bem, e é por isso que José, o penúltimo filho de Jacó, ele já tem uma intimidade, um relacionamento diferente que os outros irmãos. E é por isso que Deus vai compartilhar, ele compartilhará um sonho poderoso a José. E aí eu quero ler o capítulo 37, versículo 5 até o 8. Diz assim que certa noite, interessante, a palavra do Senhor sempre fala isso. Em um dia comum aconteceu isto.
Certa noite, José teve um sonho e quando o contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Percebeu? Ainda mais. Ou seja, quer dizer que entre irmãos se odiavam. Perfeito? Agora, ele contou o sonho que vem de Deus. Diz assim: ouçam este sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe se levantou e ficou em pé. E seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Olha, que sonho tão especial. Só que agora os irmãos ouviram e eles tiveram uma muito boa interpretação do sonho. Foi muito interessante, porque o versículo 8 diz assim: seus irmãos responderam: você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como os contava. Muito bem, ok? Aqui existe então uma primeira verdade para a nossa vida. Quando você recebe um sonho da parte de Deus, obviamente que você deseja compartilhar, sente essa alegria. Só que algumas pessoas se incomodam. E essas pessoas são próximas de nós. Não estamos falando de pessoas que moram longe de nós. Talvez um colega de trabalho, talvez um familiar, um amigo, inclusive alguém, um parente, um irmão. Um irmão pode se incomodar. Entendeu? Este é um princípio. Os sonhos de Deus para a nossa vida sempre incomodam alguém. Sempre incomodam. Guarda essa questão. Por quê? Porque logo podemos entender as consequências que haverá na vida de José por ter simplesmente compartilhado o sonho que Deus revelou, Deus falou para ele. Continuamos então com a história linda, esta história de sonhos. Muito bem, José já falou o sonho. Como ficaram os irmãos? Ficaram com inveja, bravos, não ficaram assim felizes. Quero ler um texto que nos narra esta situação. Olha como surgiu esse incômodo. Capítulo 37, versículo 12 e versículo 13. Diz assim: pouco depois, os irmãos de José levaram o rebanho de seu pai para pastar junto de Siquém. Ok, continua a vida, continua o trabalho, tudo. Então, Jacó disse a José: seus irmãos estão cuidando das ovelhas em Siquém. Apronte-se e eu o enviarei até eles. Perfeito? Veja, é um dia comum, uma situação comum. Vai lá onde estão teus irmãos, vai ver o que estão fazendo. Ok? José obedeceu a seu pai. Agora vem o versículo 18. Quando os irmãos de José o viram, o reconheceram de longe. Antes que ele se aproximasse, planejaram uma forma de matá-lo. Aqui está uma grande verdade que é necessário guardar, ok? Antes de José ter contado seu sonho, eles o odiavam. Após ter contado o sonho, queriam matar. Mudou tudo. E agora vem o versículo 19, diz assim: lá vem o sonhador. Lembra como era conhecido? Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Ok, então, o que Deus está querendo dizer aqui? Uma grande verdade para a nossa vida. Quando nós recebemos um sonho da parte do Senhor, no início, lembrem, estamos no início, ainda nem começamos a viver o sonho, o inimigo deseja matar nosso sonho. Matar, ok? Matar. E ele vai usar diferentes estratégias para destruir esse início e justamente dizer assim em nossa mente: eu acho que não vai dar certo, acabou, melhor nem começar. Essa é a ideia, ele quer matar, ok? Vou dar um exemplo. Você está sua vida comum, ok? Sua vida, seu dia a dia, aí diz assim: tenho minha pequena empresa. De repente eu tenho 5 clientes, que bênção, tenho meus 5 clientes fixos. Aí pensa:
preciso ter mais intimidade com Deus, preciso participar mais ativamente do culto, em oração, tudo. E aí começa esse momento de intimidade, o inimigo sabe o que faz? Algumas vezes, não sempre, ok? Algumas vezes, ele tira um dos nossos clientes. Aí diz assim, nossa, eu tinha 5 clientes, comecei a caminhar com o Senhor, perdi um. Não deveria ser o contrário? Não deveria ganhar mais clientes? Entendeu? Não é sempre, ok? Estou dando um exemplo para poder entender que o inimigo sempre vai querer tirar algo de nossa vida, que nos entrega certa segurança, para dizer, melhor fico como estou, não preciso dessa questão, por quê? É mais, algumas vezes cria-se uma ideia muito errada, eu já ouvi isso, dizendo assim, olha, eu caminhei com o Senhor e as coisas ficaram pior. Não é verdade isso. É necessário discernir que o inimigo se levanta. Por quê? Porque os sonhos de Deus incomodam a ele. Só que nesse momento, devemos lembrar desta história de José e começar a fazer o quê? A usar a chave fé. A chave fé que diz, continua, acredita, obedece, continua firme, ok? Lembra? E por isso que precisamos nesse momento orar e dizer, Senhor, o que está acontecendo? Me entrega discernimento, sabedoria, para poder enxergar o que realmente está acontecendo na minha vida, não enfraquecer minha fé, não duvidar e muito menos desconfiar que o Pai está cuidando de cada um de nós. Algo que é importante sempre lembrar é que nós, humanamente falando, também podemos ter nossos sonhos, ok? E como sabe, pode dar errado. Então, como saber realmente se é de Deus esse sonho ou é meu, algo que eu inventei? E às vezes esse sonho pode ser algo que não agrada ao Pai. Muito bem, então Deus envia pessoas que confirmam, pessoas do Senhor. Por isso que é muito importante orar, clamar ao Pai, ter essa intimidade, sobretudo nesse início da caminhada, quando vamos atrás do sonho. Como saber disso? Vamos lá, vou dar um exemplo. Eu estou clamando ao Senhor, Pai, me ajuda a entender se aquilo verdadeiramente é da tua parte. Deus envia pessoas para nos confirmar. Deus envia. E ao mesmo tempo também podemos dizer, Senhor, por favor, se este sonho não é de teu agrado, por favor, também me ajuda. E Ele sabe o que faz? Também envia pessoas. E essas pessoas amorosas, muito sábias, obviamente tem que ser um cristão, um filho de Deus, ele vai dizer, olha, talvez não seja o momento, mas ele vai falar com amor. Talvez você precise esperar, ou aquilo não é bom para a tua vida. Ok? É o que nós, os cristãos, os filhos e filhas de Deus, diz assim que isso é uma palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria. Então, Deus envia pessoas, tanto para confirmar, com palavras de bênção, palavras de Deus, e ao mesmo tempo também envia uma pessoa de Deus dizendo, não, ainda não, espera. Como saber quando essa pessoa é enviada pelo inimigo? Quando vem de um modo assim radical, como o texto está dizendo, quer matar, então fala assim, sai daqui, louco, você é o do pior, ou às vezes tudo o contrário, sim, faz, depois dá um jeito. Não, aí não tem como Deus falar dessa maneira, ok? Então, guardemos esta primeira parte, que para poder discernir, identificar se realmente Deus está nos entregando esse sonho. No início, sempre haverá pessoas enviadas da parte de nosso Pai Celestial. Por isso que é muito importante orar, clamar e dizer, Senhor, fala, Pai, fala, Deus, que estou aqui para te ouvir. Nosso Pai me entregou um grande sonho. Já sei que é dele. Já me confirmou através de vários irmãos. Só que agora, como ele se realiza na prática? Ok, lembra? Os irmãos queriam matar, mas um deles falou, não, melhor vamos vender a ele. Vamos vender como escravo, ganhamos um dinheirinho e aí tudo fica tranquilo. E realmente, os outros irmãos de José o venderam. E a Bíblia vai dizer que ele foi enviado até o Egito.
José chega ao Egito. E agora olha aqui, capítulo 39, olha aqui esta situação. Esta parte eu entendo que é a virada na vida de José. Realmente aqui começa a viver o sonho. Primeiro versículo diz assim: quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. Interessante. Ok, lembre, quando você vive o sonho de Deus, não existe casualidade e muito menos boa sorte. É Deus guiando, Deus fazendo a sua vontade na tua vida. Perfeito? Agora, o texto claramente diz que José chega lá até o Egito. E olha quem é a pessoa que vai a receber a ele? Potifar. E quem é Potifar? O capitão da guarda do faraó. Uma pessoa muito importante nessa sociedade. Que casualidade? Não, não existe casualidade. Por quê? Porque José poderia ter sido comprado por qualquer pessoa. Mas Deus falou, não, não é por qualquer pessoa, é por Potifar, eu quero Potifar. Perfeito. Versículo 2, olha a continuação. O Senhor estava com José, lembra? O Senhor estava com José. Os sonhos se realizam só com a ajuda de nosso Pai Celestial. Por isso, ele era bem-sucedido em tudo que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Perfeito. Aqui vem então esta grande verdade. Quando estamos vivendo já esse sonho, estamos começando nessa caminhada, lembre, devemos entregar sempre o melhor, ou seja, viver com excelência em todo lugar. José poderia dizer, espera, eu, na minha casa, na minha família, era o filho amado do meu pai, agora eu sou um escravo. Ele poderia guardar mágoa, poderia dizer, agora quero viver uma vida infeliz e fazer dos outros também. Tornar uma vida triste, cruel. Mas não. José diz assim, devo viver com excelência em todo lugar, inclusive na casa de Potifar, no qual eu sou escravo. E aqui então nos leva esta grande verdade. E eu quero que você guarde. Deus te está entregando já a caminhada. Ele está levando pelo processo para que esse grande sonho se realize. Então, nessa caminhada, sempre devemos entregar o melhor ao Pai. Como assim? Vou dar um exemplo. Queremos uma grande empresa. Sonhamos com ter uma grande empresa. Aleluia. Só que devemos começar a trabalhar com excelência para a empresa de outra pessoa. Isso que significa viver sempre com excelência, com o melhor. Entendeu? Não, as circunstâncias não devem mudar minha vida. Em nada. Eu estou vivendo o sonho que Deus me colocou. Ok, algum dia terei essa grande empresa. Só que agora Deus me colocou para trabalhar para a empresa do outro. E por isso que devo ser excelente, um excelente trabalhador. Do mesmo modo, queremos ter um excelente trabalho, um excelente salário. Mas Deus diz assim, mas você precisa começar ganhando mais ou menos um salário, mais ou menos, em um trabalho não tão maravilhoso. Também aí tenho que ser excelente. Muitas vezes, infelizmente, aqui nos comparamos. Sabe como diz assim, olha, esse meu colega ganha igual que eu, é o mesmo salário e ele nem se esforça. Por que eu tenho que me esforçar? Se ganhamos igual. Pois é, aqui está a questão. Você não está fazendo para ele. Você está fazendo para Deus. Você está vivendo com excelência para Deus. Porque você está vivendo já o sonho que Deus te entregou. Então, não é a circunstância, não é o salário, não é o lugar que vai determinar se eu faço com excelência ou não. Sempre farei com excelência o melhor porque eu faço para meu Pai Celestial. Esse é o princípio que José faz na casa de Potifar. Porque se você olha quem realmente nessa casa onde ele estava, pode
enxergar essa excelência do trabalho de José. Potifar, a esposa e alguns dos seus servos. Então, não poderia pensar, são poucas pessoas que veem meu esforço. Deixa para lá. Não faço por essas pessoas. Faço para meu Pai Celestial. Então, devemos viver sempre, lembre, sempre em grande excelência em todo momento. José tinha isso, por isso que o texto diz assim, que ele era bem-sucedido na casa de Potifar. Quando estamos no caminho do Senhor, indo para a concretização desse sonho que Ele nos entregou, aqui novamente o inimigo se levanta. Só que agora ele usa uma estratégia diferente. Lembra, a primeira qual é? Ele, no início, quando recebemos o sonho, ele deseja matar o sonho. Como assim? Envia pessoa negativa, pessimista, de tudo pior. Ok, aqui não, aqui é diferente. Aqui já estamos caminhando, avançando, estamos com fé, acreditando que sim teremos essa linda oportunidade de colher a bênção do Senhor. Então, ele usa circunstâncias da nossa vida para nos desviar do caminho. Como assim? Vamos lembrar a história de José, novamente. José diz que está sendo bem-sucedido na casa de Potifar. Perfeito! Glória a Deus por isso. Só que agora a esposa de Potifar tem umas intenções extremamente pecaminosas para com José. Qual é essa? Ela quer ter relações sexuais com José. E então ela preparou um momento. Diz assim que Potifar saiu para trabalhar e estava somente José e a esposa. E então ela diz assim, olha, ninguém nos está vendo. Ninguém vai saber de isto. Até poderiam às vezes dizer, não, foi Deus que preparou este momento. Não foi Deus, foi o inimigo. José vai responder algo poderoso. Ele diz assim, não tem como eu fazer isto para Potifar e muito menos para meu Deus. Lembra, nós vivemos uma vida de excelência não pelo momento, pelas circunstâncias, pelas pessoas. Sempre vivemos em excelência porque é o que nosso Pai Celestial deseja. E então José vai dizer, não tem como. E ele saiu dessa situação pecaminosa, nem permitiu que venha acontecer nada. Só que a mulher ficou magoada, ficou com raiva, e ela inventou uma história totalmente contrária ao que tinha acontecido. Que era José que queria, ter relações sexuais com ele. Infelizmente, Potifar acreditou. E então aqui vem o capítulo 39, versículo 19. Vamos ler mais uma vez a palavra. Diz assim, ao ouvir a mulher contar como José a havia tratado, Potifar se enfureceu. Pegou José e o lançou na prisão onde ficavam os prisioneiros do rei. E ali José permaneceu. Mais uma vez, poderia dizer, olha, ele está vivendo o sonho de Deus. Deus tinha falado a ele no início. Lembra? Quando ele estava na casa. Mas cada questão tão difícil que está acontecendo. E eu quero te dizer mais uma vez algo que era uma marca de José. Versículo 21. Mas o Senhor estava com ele. Do mesmo modo que o Senhor estava com José, lá na casa de Potifar. Agora, Deus, nosso Pai Celestial, está lá na prisão. Diz assim, o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro. Ok. Viver em excelência em todo lugar. Agora, só que aqui vem uma questão bem interessante. Volto para esse momento da esposa de Potifar, a proposta. Ok. Existem alguns lugares, ok, que os sonhos de Deus não se podem realizar. Existem algumas circunstâncias em nossa vida que não. Vou explicar melhor. Na cama de Potifar, não se poderia realizar nunca o sonho que Deus entregou a José. Ok? Porque José poderia dizer, que legal, que boa oportunidade, agora me tornarei mais íntimo com a esposa de Potifar e por consequência disso, ela me vai agradar. Não.
na cama de Potifar, não haverá nunca a realização do sonho de nosso Deus. Ok? Ok, então, que coisa quer dizer isto? Que em situações mundanas, pecaminosas, nunca Deus vai nos abençoar. Nunca, nunca. É o inimigo que está nos desviando. É o inimigo usando circunstâncias de nosso dia a dia para nos afastar da bênção, da colheita, das grandes promessas. Por quê? Porque se, vamos imaginar, José teria aceitado a proposta da esposa de Potifar, ele até que teria uns benefícios, mas nunca teria chegado a essa situação, a esse momento maravilhoso de ter sido a segunda pessoa mais importante lá no Egito. Ok? Então, lembre, na metade do caminho, estamos já indo para a bênção, o inimigo usa em nossa empresa uma proposta pecaminosa, usa em nossos relacionamentos, usa em sempre uma situação que nos afasta. Muito bom. Agora, quero ler mais um texto, Salmo 92. Olha esta palavra linda. Salmo 92, versículos 12 e 13. Diz assim: os justos, porém, florescerão como palmeiras e crescerão como cedros do Líbano, pois estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos pátios de nosso Deus. Ok, os sonhos de Deus florescem onde? Na casa do Senhor. Essa é a resposta verdadeira. Só crescem com Deus. Os sonhos de Deus crescem com Deus. Os sonhos de Deus crescem vivendo a palavra de Deus. Os sonhos de Deus se realiza quando ouvimos e praticamos o que o Pai nos diz na sua palavra. Nunca será através de atos pecaminosos. Nunca será através de vivências que desagradam ao Pai. Muito bom. Então, fechamos esta parte dizendo esta verdade. O inimigo vai usar uma segunda estratégia. Usar nossas circunstâncias diárias para nos desviar. E como saber isso? Quando é algo que é pecaminoso, contrário à palavra de nosso Pai. Como então saber se esse sonho que eu recebi realmente é de Deus? A resposta é bem fácil. Graças a Deus por isso. Ok, a resposta é: se para realizar esse sonho não preciso orar, não preciso de santidade, então, é mais, nem preciso de estar na igreja, em uma igreja, participando dessa comunhão, então eu te respondo: esse sonho não é de Deus. Ok? Esse sonho é um sonho humano. Se você hoje está sonhando com algo, mais uma vez, em qualquer circunstância, pode ser na empresa, em qualquer área da tua vida, e você não precisa orar, então eu te respondo: não é de Deus. Se você não precisa viver em santidade, ou seja, não precisa de recursos pecaminosos para que esse sonho se realize, então não é de Deus. Se você não precisa de participar da comunhão de uma igreja onde te ama, onde te ajudam irmãos que são parte da família de Deus, então, mais uma vez, esse sonho não é de Deus. Ok? E aqui, Deus nos vai sempre lembrar de algo. Você e eu, todos nós, podemos construir, sim, uma linda casa sem a ajuda de Deus, inclusive com atos pecaminosos. Só que nunca poderemos formar ou ter uma família forte sem nosso Deus. Ok? Olha esta grande verdade. Quero dizer novamente: qualquer ser humano pode construir uma linda casa com recursos pecaminosos. Só que nunca poderemos ter uma família forte, sólida, maravilhosa, que Deus sempre deseja, sem a intervenção dele. Então, mais uma vez, é necessário sempre estar no caminho do Senhor. E não nos aproveitar, ou muito menos usar das circunstâncias pecaminosas. Por isso que volto para o texto de José. Sempre fazemos o melhor para Deus. E aí que precisamos sempre orar. De aí que sempre precisamos viver em santidade. De aí que sempre precisamos
de irmãos da fé, que nos abençoam com sua presença, com sua sabedoria, com seu discernimento, também com sua intervenção, no sentido de que eles podem nos dar uma palavra profética, uma palavra de sabedoria, uma palavra que diz assim: Deus me está confirmando, porque veio de alguém que também é salvo pelo poder do sangue de Jesus. Essa pessoa que me falou também acredita, essa pessoa também ora, essa pessoa também vive em santidade. Então agora tomo posse dessa verdade, porque esse ser humano é um instrumento de Deus, porque ele sim é filho de Deus. Aleluia, glória a Deus, porque Deus usa de filhos e filhas de Deus para nos abençoar. O que devemos fazer quando estamos caminhando, indo na direção da bênção, da colheita, só que se apresentam circunstâncias difíceis? O que devemos fazer? Hebreus capítulo 6, versículo 12, nos lembra de uma grande verdade. Diz assim: assim não se tornarão displicentes, mas seguirão o exemplo daqueles que por causa de sua fé e perseverança herdarão as promessas. Ok? Então, você quer herdar todas as promessas que Deus entregou para a tua vida, precisa de quê? De fé e perseverança. Sim, haverão circunstâncias difíceis. A própria palavra nos vai dizer, não tudo vai ser maravilhoso. Nesse momento, firmeza, fé, perseverança, porque devemos acreditar que vamos herdar as promessas do Senhor. E aqui volto para então a vida de José, capítulo 40. Interessante, ele está no presídio, um lugar muito difícil. A perspectiva dele sair é muito difícil mesmo, só que essa circunstância não mudou a vida dele. Ele continuou vivendo com excelência, sempre fazendo o melhor, e ele diz assim, sobressaiu dentro de todos os que estavam nesse presídio. Só que agora se apresentou um momento muito especial. Diz que duas pessoas que estavam aí tiveram sonhos, só que não sabiam como interpretar. E olha o que o capítulo 40, versículo 6 diz. Quando José os viu, no dia seguinte notou que os dois estavam perturbados e perguntou, por que vocês estão preocupados? E eles responderam, esta noite nós dois tivemos sonhos, mas ninguém sabe nos dizer o que significa. Perfeito, até aí aconteceu essa situação com estas duas pessoas. Mas eu quero que guardemos a resposta de José. José está no presídio e o que ele respondeu? A interpretação dos sonhos vem de Deus, disse José. José não estava magoado com Deus. José não estava com ira com Deus. Ele disse algo tranquilo. Olha, a interpretação dos sonhos vem de Deus. Ou seja, ele continua acreditando em Deus. Ainda que está no presídio, ainda que a mulher de Potifar tinha mentido, ainda que seus irmãos o tinham vendido, uma série de circunstâncias negativas, ele diz assim, não, os sonhos, a interpretação só pode ser com a ajuda de Deus. Ele continua firme na fé, perseverando. Por quê? Porque acredita nas promessas. Acredita nas promessas. É muito forte isto. Posso eu chegar a uma conclusão. José, ainda no presídio, ele continua ouvindo a Deus e acreditando na providência divina. É tremendo isto. É tremendo. Por quê? Porque, mais uma vez, você talvez neste momento, na tua vida, está na metade do caminho. Talvez estão surgindo algumas dúvidas, ok? Dizendo, quanto mais tempo preciso para a colheita? Quanto mais tempo para ver realmente que aquele sonho se realize na minha vida? Agora eu te respondo com esta palavra de José. Deus vai te ajudar a entender melhor e, sobretudo, te entregará a força para que essa promessa realmente se realize na tua vida. Por isso, não te desvies, não desista, não abandone o caminho que o Pai te entregou. Finalmente, quero concluir esta linda história de José dizendo de algo. Deus vai usar
um momento da tua vida, ou uma circunstância específica, na qual só você pode solucionar. E é aí então que a virada acontece, a realização do sonho acontece. Como assim? Volta a história de José, olha tudo o que aconteceu com ele, terrível. Ele está agora no presídio, poderíamos dizer, ok, ele morrerá lá, não tem nada, não tem mais solução. Espera, não tem mais solução? Com nosso Pai Celestial, tudo é possível. Por quê? Porque agora o faraó é que tem o sonho, o principal líder dessa grande nação, e não tem ninguém que o interprete. E ele tem muitos funcionários, tem pessoas que podem ajudar. Ninguém pode interpretar. Só uma pessoa. Quem? José, aquele que é guiado por Deus, aquele que vive em intimidade com nosso Pai Celestial. E diz que ele, de um dia para outro, literalmente aconteceu isso. De um dia para outro, ele é tirado do presídio e levado até o faraó. E é aí então que ele ouve o sonho. Então, quero mais uma vez te dizer isto. Deus, teu Pai maravilhoso, porque Ele te ama, em um momento específico da tua caminhada, vai colocar um problema na vida de alguém que só você pode solucionar. Só você. E é aí que Ele te vai levar de um nível para outro. Ele vai te levar para um momento único que humanamente nunca poderia chegar. É o famoso pulo da bênção. Do presídio, onde José se encontrava, de um dia para outro, está aí, na frente do faraó. E isso é o sonho de Deus. O sonho de Deus é que Deus sempre realiza aquilo que Ele prometeu e Ele vai usar circunstâncias das mais variadas, só que Ele quer ver também a nossa fé, a nossa perseverança, nós acreditando nas promessas, e Ele diz, agora, finalmente, te levo a um lugar que é impossível para o homem, só que para Deus tudo é possível. Por isso, agora, volta para o início de nosso tema. O sonho de Deus. Sim, Deus entrega sonhos a nós para que eles venham a ser realizados. Não é simplesmente mais uma informação em nossa vida. É para realmente colher essa promessa. No início, pode acreditar como isso será realizado. Descansa no Senhor. Perseverança, fé, oração, vida de santidade. Continua firme na igreja. Nunca te desvies do caminho, porque é aí que o Pai fala. É aí onde o Pai confirma. É aí onde o Pai guia. É aí. Nunca será através de recursos pecaminosos. ¿Para quê? Para finalmente estar no lugar que nenhum ser humano nos poderia colocar. Só Deus. Eu quero te convidar para as seguintes aulas. Estaremos mais aprendendo também sobre visões, sonhos e visões, ok? Então, até o próximo domingo com a ajuda de nosso Deus.